Estamos começando mais um Questão de Opinião, podcast aqui do Opinião CE. Eu sou o Rodrigo Rodrigues, sou editor multimídia da casa e o hosting também da nossa conversa aqui na mesa, Delano Rios. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Um tema que o Delano aqui leva com muito afinco há muitos anos já, né, Delano? Levo pro lado pessoal no bom sentido. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Muito grande prazer realmente estar nesse podcast. Acho que dos temas que a gente já trouxe aqui, com certeza é o meu favorito de longe. A gente recebe aqui na mesa, né? Seja muito bem-vindo, muito obrigado, né, pela participação, por estar dando esse voto de confiança também para a gente estar levando informações que são tão importantes, um tema tão caro, principalmente para a galera aí do interior do Ceará. A gente vai falar um pouquinho disso também, né? A gente recebe aqui Luísa Sela, que é secretária da Cultura aqui do Estado. Mais uma vez, obrigado, né, pela confiança. A gente está aqui. Eu que agradeço pelo convite de poder também conversar sobre um tema que eu gosto muito. Então, Delano, Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês, falando de política cultural, falando de cultura, né? Que eu acho que é agradecer pelo espaço também, quando a imprensa, não é, e os meios de comunicação pautam esse tema, nos fortalece também, não é? Nós que além de trabalhadoras, somos também militantes, né, pela causa da política cultural e do fortalecimento da cultura. Perfeito. E a secretária estava a secretária estava falando agora há pouco, né, que nós temos aí uma diferença latente nos últimos anos em termos de investimento, em termos de interiorização da política cultural aqui no Ceará. Ao longo da conversa a gente vai detalhando um pouquinho mais sobre isso. Uma breve apresentação, né? É cearense, formado em psicologia, com mestrado em saúde da família, ambas pela UFC, né, Universidade Federal do Ceará. Tem atuado aí desde 2014 no campo das políticas culturais, direitos humanos e cidadania. Já exerceu a função de diretora de direitos humanos na Rede Cuca, em Fortaleza, né? E no Instituto Dragão do Mar, né? Também assumiu a diretoria de cidadania cultural, dirigindo o Centro Cultural Bom Jardim e coordenando projetos importantes como a Praça nas Artes, né? Luísa Sela também traz na trajetória uma experiência como presidente no Instituto ECOA, né? A Escola de Comunicação, Cultura, Ofícios e Artes de Sobral. Entre 2019 e 2022, exerceu o cargo de secretária executiva da Cultura no governo do Estado, assumindo ao longo desse período a coordenação da Lei Aldir Blanc aqui no Ceará, uma outra política importantíssima, o Delano pode detalhar mais tarde também. Secretária-geral do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura e suplente na Câmara Temática de Cultura do Consórcio Nordeste, né? Atualmente, como havia falado, é secretária da Cultura do Ceará. Então, um currículo realmente importante, né? Vasto, com experiência nessa área cultural. Queria que a gente começasse, secretária. Você está iniciando aí o terceiro ano, né, na gestão aqui da cultura cearense. Queria que você falasse quais foram as marcas nesses 2 anos completos, né? Ingressou em 2023, temos 2024 e agora iniciando 2025. Falasse um pouquinho o que nós temos consolidado ou se consolidando mais firmemente nesse campo cultural e as projeções já para 2025 também. Bom, eu acho que você até na abertura, né, pontuou um pouco. A gente assumiu a secretaria com um desejo e um desafio muito grande de fortalecer o processo de regionalização e de descentralização, né, dos investimentos, das políticas e da relação com os municípios cearenses, né? Eu assumo a Secretaria da Cultura em um momento muito positivo, né, para a política pública de cultura. Muito desafiador, mas promissor, né? Um desafio com boas perspectivas, né? Porque nós vínhamos de um tempo que houve um desmonte das políticas culturais, então a gente enfrentou ali praticamente 8 anos de paralisia, de interrupção, de ataques, inclusive, né, às políticas, à classe artística, né? E eu tenho a sorte de ser secretária após a eleição do presidente Lula, a recomposição do Ministério da Cultura, liderado pela ministra Margarete Menezes, e uma conquista do campo cultural que foi o investimento histórico, né, de mais de 3 bilhões de reais, no caso da Lei Paulo Gustavo, e depois 3 bilhões anuais, no caso da Política Nacional Aldir Blanc, para todos os municípios e todos os estados brasileiros. Então, essa conquista, né, que nós fizemos parte, ali ainda como executiva de Fabiano, a gente ajudou a construir, né, tanto a Lei Aldir Blanc I, a Lei Paulo Gustavo, a Política Nacional Aldir Blanc, fizemos muito parte da redação mesmo dessas leis. Elas se casam muito com essa agenda da regionalização.
Então, a gente aproveita também esse momento para fortalecer isso. Então, assim, a proximidade do governo com os municípios, o apoio técnico, a construção de um sistema de informações e de indicadores integrados. Então, a gente oferta o mapa cultural, né, para os municípios. E uma ação histórica. A Secretaria da Cultura faz 60 anos próximo ano. A gente vai poder celebrar os 60 anos da Secult, né, nessa gestão. É a mais antiga do país? É a mais antiga do país. O Ministério celebra 40 esse ano. Então, a Secretaria de Cultura do Ceará tem 20 anos mais do que o Ministério da Cultura. Esse ano, o Ministério da Cultura celebra 40 e a Funarte 50. A Funarte é mais antiga do que o Ministério. E a Secult é mais antiga do que a Funarte. Sem ter sido interrompida, né? Sem ter sido interrompida. Claro, com momentos de mais pujança, momentos mais desafiadores ali, mas nunca houve, né, uma interrupção. E eu acho que, inclusive, o que a gente consolida hoje também na Secretaria é fruto desse acúmulo, né? Então, nós vamos fazer 60 anos e dentro dessa linha da descentralização das políticas e do fortalecimento dos sistemas municipais, a gente, pela primeira vez nessa história de 60 anos, realiza o fundo a fundo. Então, o governador Eumano autorizou o investimento de 30 milhões ano, né, para os municípios cearenses, para fortalecer a política pública a nível municipal. Então, nós já executamos 15 milhões, 65 municípios receberam um pouquinho mais de R$230 mil, e estamos agora, 28 de fevereiro, os prefeitos, como houve mudança de gestão, então chegou muito pedido para a gente prorrogar, então a gente prorrogou um pouquinho, até de 28 de fevereiro, a gente vai descentralizar, vai encerrar a chamada de mais 15 milhões, que é para reforma de equipamentos públicos de cultura, né? Nós temos muitos equipamentos públicos fechados ou em condições precárias de funcionamento, então a gente vai investir e esse ano devemos lançar mais chamadas, então isso se soma à Política Nacional de Blanc, aos investimentos, e fortalece os municípios, né? Então isso eu considero que para nós é um grande... reposicionar o lugar da Secretaria de Cultura do governo como uma secretaria que realiza ações diretas. Então, a gente tem nossa rede de equipamentos, né, que alcança aí mais de quase 1,5 milhão de pessoas, um pouco mais, na verdade, 1,5 milhão de pessoas ano, né, e temos os editais de fomento, temos os festivais, então nós realizamos ações diretas, mas assim como em outras áreas, a gente precisa cooperar com os municípios, né, a gente precisa ajudar a estruturar essa política nos municípios, porque o sucesso da educação, por exemplo, no Ceará, é fruto, obviamente, de uma qualificação das escolas de ensino médio, mas é fruto também dessa cooperação com os municípios. Se o município não sentar na mesa, eu costumo dizer, a gente não vai conseguir ter uma política pública de cultura ampla, capilarizada, com acesso, né? Mesmo por mais que o Estado amplie os seus investimentos, né? Para nós, uma outra dimensão importante é a gente fez uma ampliação muito significativa da rede, né, pública de equipamentos. O governador Camilo investiu muito nisso, né? Então a gente teve que implantar esse processo. Inauguramos o Museu Ferroviário, que era um equipamento que ainda faltava a ser entregue. Inauguramos a nova sede da Secretaria da Cultura. Então, dentro desse campo, não é, de fortalecimento institucional, que teve o concurso público, não é, que teve a reformulação do organograma da Secretaria, a inauguração da nova sede. Então, a gente está lá agora, lá no complexo da Estação das Artes, a equipe com mais condições de trabalho, bem instalados, né? Convocamos os classificáveis do concurso, então, que era uma outra linha também para nós importante, e o restauro do Museu do Ceará, né? Que para nós é muito fundamental. E aí a gente tem aí como perspectiva para esse ano a gente reabrir. Nós temos ainda o Teatro Carlos Câmara, que devemos reabrir agora em breve, já estamos tramitando o contrato. Ainda nesse primeiro semestre a gente reabre o Teatro Carlos Câmara, que vai se somar ali com o Complexo da Estação das Artes, né? Ativando. Na segunda-feira eu vou visitar em Setu também com o secretário Bismarck, para a gente exatamente ativar ali aquela área, né, da cidade de Fortaleza, com um alinhamento agora importante também com o prefeito Evandro, né? O Sobrado Dr. José Lourenço, estamos terminando o projeto de restauro para restaurar o Sobrado. Então a gente tem essa meta de não deixar até o final deste ano mais nenhum equipamento nosso fechado, né? A nossa prioridade era o Museu do Ceará, nossa instituição
mais antiga, uma das mais antigas, porque a biblioteca é mais antiga do que o museu, né, mas um dos museus mais importantes que conta a nossa história, não podia estar fechado. Nós conseguimos transferir o acervo, abrir o anexo para dar acesso e para manter a programação do museu funcionando, mas a gente quer voltar para o Palacete, né, que é a casa dele, o restauro está a todo vapor, como também o Farol do Mucuripe, né, que também é um outro patrimônio importante, que estava com a CETUR, mas agora veio para a Secretaria da Cultura, vai ser incorporado à nossa rede. E a Praça Almirante Saldanha do Dragão do Mar, que teve um probleminha com a empresa, que abandonou a obra, ficou um tempinho parada, mas já está lá todo vapor de novo, a nova empresa trabalhando. Então, essas são questões importantes, né, desse primeiro período. E a ampliação... Para 2025. É isso. Assim, conseguimos, né, licitar, começar a obra, né, e claro, para a gente inaugurar alguns ainda em 2025, outros em 2026, né? Porque aí, nesse sentido do futuro, uma das questões que a gente, nos últimos anos, buscou fazer foi... A Secretaria da Cultura tem 27 equipamentos públicos, 22 em Fortaleza. E os 5 que são fora de Fortaleza, 4 foram agora nos últimos 10 anos, nas 2 gestões do Camilo. Né? Até o governo do Camilo, todos praticamente, com exceção do Museu Sacro, eram em Fortaleza. Então a gente está agora também com a perspectiva de inaugurar as salas de cinema. Nós vamos inaugurar 6 complexos de cinema em 6 municípios fora de Fortaleza. E nessa parceria com o governo federal, nós conseguimos aprovar 15 CELs da cultura. Então, vão ter aí também mais 15 equipamentos culturais fora de Fortaleza. Então, a gente vai praticamente inverter, não é? Sim. A gente vai sair de uma concentração profunda na cidade de Fortaleza para uma presença muito mais ampliada em outras regiões do estado. Os cinemas a gente deve inaugurar todos nessa gestão. Os CELs vai depender aí do tempo de obra, né, dessas questões de licitação, que a gente está agora, nesse momento, nas tramitações com a Caixa Econômica para licitar e iniciar, dar a ordem de serviço esse ano. Então, ainda não, eu só dou cronograma depois que começar a obra. Mas tem como falar os municípios, no caso dos 6, né? Dos cinemas? Das salas de cinema. Essa vou... é da política do Ceará Filmes ainda, que foi iniciada... Esse convênio é um convênio bem antigo da Secretaria. Ele... Eu acho que mais de 10 anos, né, secretária? Completou 10 anos. Você acertou, completou 10 anos. Eu lembro que atravessou saiu, aí muitas dificuldades, né? E que nós conseguimos. Para nós era ali uma prioridade, porque um recurso, né, federal, tivemos que fazer algumas adequações no projeto. Imagine, um recurso em 2014 era hoje né, é outro. O governo teve que aumentar o grau de investimento para a entrega dos complexos. Contrapartida, né? você está falando. Né? Isso, exatamente. A contrapartida, porque imagine, né, uma sala de cinema em 2014 era um preço, hoje é um triplo. Era outra tecnologia, inclusive. Outra tecnologia, né? As coisas ficam isso, tudo ficou, né, mais caro. Né? Então, a gente tem Crateús, Itaitinga, Cedro, Canidé. Deixa eu ver. Limoeiro tem? Não, Limoeiro não, sala de cinema não. Eu vou resgatar aqui os nomes. A gente pode deixar a lista também. Pronto. Bem direitinho. Eu compartilho com vocês tanto a lista dos cinemas como a dos CELs, que são 15 municípios também, né, e que vai dar uma boa amplitude dessa presença da rede pública, né, em outros municípios. Então, isso para nós é muito relevante. E a Ceará Filmes é um projeto para esse ano. Né? Então, o governador Eumano reafirma o compromisso que já havia sido firmado pelo governador Camilo, mas foi um ano antes da pandemia. Né? Então, era impossível imaginar criar uma empresa pública atravessando esse período da pandemia. Nós estamos bem avançados já, contratamos uma consultoria que tem nos ajudado a formular o desenho. Né? Já estamos constituímos um grupo de trabalho com representantes dos diversos elos do setor, então TV, publicidade, games, tecnologia, produção, né, produtoras, enfim. Validamos um primeiro desenho da minuta e agora a gente está exatamente nas tramitações
nas discussões internas, não é? Para afinar. Então, nossa meta, a Ceará Filmes, é ser uma entrega aí para esse ano. Iniciamos no ano passado, mas a entrega mesmo. Esse é um grande, para nós, será um grande legado dessa gestão, né? Conseguir constituir essa empresa, acreditando muito aí no potencial do audiovisual e do setor de games. Eu estava vendo a força e a importância dos investimentos em tecnologia aqui no Ceará, né? Pelas razões do hub tecnológico, né? Que tem atraído muitas empresas na área. Então, a gente acha que esse é um setor... A gente tem visto aí nos últimos 2 anos o destaque do cinema cearense nacional e internacionalmente, na nossa potência, né, de realizadores e de atração de filmagens para o Estado, que isso também é uma economia muito importante, né? Então, a gente acredita muito no potencial e na importância desse setor para o desenvolvimento do nosso Estado, culturalmente, economicamente, né, de projeção de imagem. A gente vê Estados Unidos, a gente vê Índia, a gente vê Coreia, o que fazem e como se projetaram para o mundo inteiro, né, a partir do cinema. Aí mexe com a identidade também das pessoas. Né? Claro. O secretário, eu queria lhe perguntar, você falou dessa ação de descentralização, de interiorização, e eu queria que você fizesse uma breve análise sobre o terreno que a Secult trabalha. Como é que está essa questão das políticas culturais no interior? Porque, assim, você citou o caso, por exemplo, da questão da educação, mas o que eu acho que coisa que tem fundamental diferente, por exemplo, da cultura com a educação, ou, por exemplo, se você comparar a cultura com a saúde, é que a Secretaria de Saúde ela vai sempre dialogar com a Secretaria de Saúde Municipal. Mas a gente sabe que nem todo município tem uma estrutura de cultura com secretaria própria, tem muito ainda aquele formato esporte, cultura e lazer. Sim. E aí, se o secretário é um secretário mais ligado ao esporte, o cara não entende nada de cultura. E, assim, eu tô falando de forma grosseira, mas às vezes é isso mesmo. Sim. Ou às vezes o cara é mais ligado à cultura e não entende nada de esporte. Então, assim, e eu lembro que é uma orientação, né, digamos assim, é uma luta antiga de quem milita nessa área, de que cada município tem uma secretaria específica e tudo. Como é que vocês têm trabalhado com os municípios nesse sentido, assim, das estruturas que vocês encontram? Como é que o Ceará está nesse sentido? Isso é um processo, né? A política cultural, infelizmente, né, quando você pega esses últimos 25 anos, que é quando a gente pode construir ali uma referência de construção de política pública de cultura, tiveram muitas interrupções. A Cláudia Leitão foi secretária de Cultura aqui em 2006. E há 20 anos atrás, né, ela fez o processo de adesão dos sistemas municipais ao sistema estadual. Eu, 20 anos depois, estou fazendo a mesma coisa, porque foi interrompido. Então, é um processo. Nós temos avançado e que a existência de recurso direcionado aos municípios para a política cultural por parte do governo federal e do governo estadual é um importante indutor. Né? Então, o que é que o prefeito pensa? Para que eu vou montar? Não é que... Como? Não é nem para quê. Às vezes o prefeito ou a prefeita tem um entendimento, deseja fazer, mas como eu vou montar se eu não vou ter recurso, né, suficiente para operar? Então é melhor eu criar uma máquina mais enxuta, né, e conseguir ter dinheiro para desenvolver ações. Né? Então, mas aí esse movimento de termos o governo federal descentralizando recursos, de termos o governo estadual também descentralizando recursos, estimulando politicamente. É uma construção de valorização política. Não é? Eu digo que a cultura tem que ampliar sua legitimidade com a sociedade, para que cada pessoa defenda que é importante investir em cultura. Eu lembro, na época da pandemia, antes da Lab 1, a gente lançou um edital de 1 milhão, olha, para os artistas. Né? Bom, primeiro ali para ter um primeiro socorro para os trabalhadores da cultura. E houve um movimento de crítica, né? Como que está investindo, porque era para comprar respirador. Então, isso ainda tem um pouco no imaginário, né? Então, e com a classe política, né? Dos prefeitos, prefeitas, governadores, governadoras do nosso Brasil entenderem que a cultura não é gasto e não é só fazer festa. A festa ela é importante, ela é parte da política cultural, mas existe ali todo outra... Então, a gente tem exatamente... esses dias agora estive em Alto Santo, a equipe da Secretaria esteve em Alto Santo e em Jaguaruana, no Vale do Jaguaribe, para reunir os gestores e gestoras municipais, sejam eles secretarias próprias, sejam eles secretarias associadas a outras áreas,
para essa discussão. Então, é um processo a gente oferta formação, apoio técnico, não é? A gente criou uma relação muito positiva com a Prece e com a Assembleia Legislativa, então são duas instituições muito parceiras, não é? do governo e da Secretaria da Cultura nessa mobilização em torno da valorização da política cultural. Para nós, teve um indicativo importante. Ano passado, a Assembleia Legislativa lançou o selo ISD para os municípios, né? Baseados ali em práticas de sustentabilidade, né? E valorização dos ODS. E um dos itens para o município receber pontuação para ter o selo era ter um plano municipal de cultura. Então, isso para nós é uma sinalização de como esse trabalho, né, de presença política, de valorização, de financiamento tem. Então, a gente tem visto um movimento de criação de secretarias, de transformação do que era coordenação em secretaria, não é? De pelo menos diminuir, não sei se cultura, esporte, lazer, juventude, não, ser cultura e turismo, né? Cultura e desenvolvimento econômico, cultura e juventude. Ali você vai trabalhar, porque também a realidade dos municípios, claro, a gente sabe que são muito desafiadoras também do ponto de vista de orçamento, né? Então faz parte esse fortalecimento institucional, não é? Para constituir o sistema municipal de cultura tem que ter um órgão gestor relacionado à cultura, né? E isso com metas, inclusive, que os municípios precisam cumprir em determinado tempo para continuar recebendo recurso, né? Então, a gente, por exemplo, esse primeiro Fundo a Fundo que a gente fez, todo município que tinha CNPJ do fundo recebeu dinheiro. Então, isso criou, nós tivemos 65 que tinham, hoje nós já temos 100. Então, é um processo de estímulo, de indução, não é? E de valorização da cultura que vai fortalecendo. Eu queria só perguntar uma coisa em relação a esse ponto. Você falou da questão, é uma palavra até que eu tinha anotado, essa questão da legitimidade. Você falou da gestão federal anterior, era exatamente isso. Você tinha uma questão de, enfim, castração, silenciamento, tudo. E acho que tinha muito, acho que uma coisa que era muito grave era essa questão do ataque à legitimidade da cultura e tudo, né? E é uma coisa que, inclusive, é antes desse governo, mas já tinha, mas esse governo, acho que ele acelerou isso, né? As pessoas acham que, sei lá, se tem uma calamidade, então vamos fechar a festa, vamos cancelar tudo, porque como se, de fato, as pessoas, inclusive da cultura, estivessem ali só na folia, porque não tem o que fazer, tem aquela ideia muito assim. Né? Dentro desse ataque de legitimidade que a gente teve nos 4 anos anteriores ao governo Lula, né? Durante a gestão da gestão Bolsonaro. A gente teve uma retração do número de secretaria, teve secretaria que deixou de existir, que foi incorporada nos âmbitos municipais? Não, com certeza, né? Eu coloco sempre 8 anos, porque você tem ali a segunda gestão da presidenta Dilma, já foi uma gestão muito desafiadora, né? Em 2016 ela sofre o golpe, a primeira coisa que Michel Temer faz é extinguir o Ministério da Cultura. Ele volta ao Ministério da Cultura porque o movimento cultural ocupa as instituições federais de cultura e ele retorna no Ministério sem política. Né? E o governo anterior extingue. Como ele era metido a poeta, também ficava feio para ele. Ficava feio, né? Então, esse ataque simbólico, claro que prejudica muito, né? Porque nós vivemos na gestão anterior uma guerra cultural, né? No entendimento de que você tem ali uma questão muito, muito ancorada na construção de uma moral, na grande maioria das vezes, bem questionável no sentido da profundidade disso. E esse ataque, né, de que a cultura, as pessoas que trabalham com cultura não são trabalhadores. Né? E são trabalhadores. Você faz o quê? Não, eu sou músico. Sim, mas de trabalho. Não, meu trabalho é ser músico. Né? Eu vivo, ganho minha vida. E esse ataque, o ataque que a Lei Rouanet, por exemplo, sofreu, né, como se fosse ali para manter, né, quando, na verdade, coincidentemente, você falando isso, saiu no jornal hoje, acho que foi hoje ou foi ontem, Carnaval deve movimentar 744,2 milhões no Ceará. Né? Então, assim, é uma economia também, além de tudo, além do desenvolvimento do pensamento, da criticidade, da sensibilidade, de uma sociabilidade positiva, ainda tem a capacidade de gerar postos de trabalho, de gerar economia. Você fazer, por exemplo, essa decisão do prefeito Evandro, né, de mesmo no contexto de contingenciamento, afirmar a manutenção do Carnaval de Fortaleza, inclusive outra coisa que saiu no jornal foi que é o 4º mais procurado do Brasil, né? Ou seja, estimula a cadeia do turismo, da hotelaria, da gastronomia, né? Das compras de
artefatos ali que lembram, né? Porque o turismo tem Sim. também um pouco isso. E tudo que você... A cadeia do som, da luz, do produtor, do técnico. Vestuário. Então, assim, né? Você movimenta as barracas de praia, né? Então, é uma economia, mais de 700 milhões no Carnaval no Ceará, a movimentação. Então, além de todos esses aspectos, ainda tem o aspecto da capacidade de gerar trabalho, de gerar riqueza. Faz parte desse universo que a gente chama de nova economia, né? Sim. Então, eu acho que essa compreensão tem se fortalecido. A gente vê municípios como Aracati, que tem investido muito, por exemplo, no Carnaval, mas não só no Carnaval, como na dinamização do turismo, já que Aracati é uma cidade turística, através de ativos culturais. A Quirais vai fortalecer agora, Viçosa tem feito muito isso, o festival Viçosa, Chorinho e Cachaça, acho que agora é o nome, preenche a Serra da Ibiapaba. Se você quiser ir para o festival, reserve logo o seu hotel, porque você não consegue encontrar local para se hospedar. Na Serra toda, São Benedito, Tianguá, Ubajara, você não consegue encontrar lugar para se hospedar durante o festival. Então, eu acho que alguns... Barbalha tem feito muito isso. Guaramiranga tem Guaramiranga foi um dos primeiros, né? Municípios festival do teatro, Ceará. Jazz e Blues. Festival Nordestino de Teatro tem mais de 30 anos. Né? Jazz e Blues tem mais de 25, eu acho, se não me engano, 25, 26 anos. Que foram esses dois festivais que transformaram Guaramiranga, claro, né? Assim, nesse lugar que você não consegue também hospedagem quando vai para lá. Né? Aí você alimenta a outra cidade, que é Pacuti, as cidades do lado também, que é uma coisa bacana. Que é tudo economia, pertinho, né? Que é a região. Então, eu acho que essa compreensão, né? Então, de cuidar do patrimônio, né? De preservar a memória, de ter equipamentos culturais, de ter programação cultural, né? E claro, isso não deve, e aí é o papel da política pública de cultura, ser desassociada da valorização de ações de formação, de criação, de fomento à cena local. Não adianta também eu só ficar indo para o campo mais do entretenimento e do turismo e esquecer dos trabalhadores, da valorização da cena, da criação de uma cena local que também seja projetada. Que aí isso é um outro campo que a gente lançou um programa chamado Ceará Criativo, que busca induzir a nacionalização e a internacionalização da cultura cearense. Nós vamos agora, na primeira missão, para o México, participar do Festival de Música de Guadalajara. Vamos levar Lorena Nunes e Mulher Barbada, que vão participar desse festival, e vamos levar 5 programadores e programadoras de festivais de música aqui do Ceará. Vamos assinar cooperação com a Universidade de Guadalajara em torno da Feira de Livro. Guadalajara faz uma das maiores feiras de livro do mundo, né? Então, nessa ideia da gente também promover, você pensa Bahia e Pernambuco, né? Fizeram isso muito bem, fizeram um movimento de promoção da cultura baiana, da cultura de Pernambuco, e isso vira um ativo para aquele estado, né? O Ceará promoveu muito o seu litoral, né? Então tem essa imagem do seu litoral, a política de educação é algo que se referencia também no estado, e agora a gente quer criar essa ideia do feito no Ceará, né? de um produto de denominação cearense, não é? A Catarina Mina já ganhou aí a empresa exportadora do ano, né? Então exportando para diversos países o artesanato cearense, né? Então isso também é uma outra frente que a gente tem construído e que busca também aí até o final da gestão avançar e consolidar também, né? como a área, né? da nossa gestão. Secretário, deixa eu fazer você falou muito aqui durante a nossa conversa desse momento de pandemia, né? E eu acho que assim, aí, claro, a gente está falando aqui de políticas públicas voltadas para a cultura, e isso é fundamental assim do ponto de vista pragmático, né? Para você levar orçamento, para você estruturar as redes de cultura nos municípios, né? Os projetos. Eu queria levantar um ponto assim. Me parece que a gente vive num momento de estrangulamento mental, assim, por meio das redes sociais, por meio de... Tem até o nome, né, da síndrome. Já tem. Disso, né? Saiu podridão mental, uma coisa assim. Uma pesquisa agora do Siddhartha, né? Sim. Na verdade, não falo. A gente não consegue mais sonhar por conta das redes sociais. Então, assim, é um momento de estrangulamento mental em que a arte, a cultura vem para nos desafogar um pouquinho desse momento também. É uma impressão que eu tenho, né? E aí, claro, a gente está até para sair um pouquinho mais dessa parte da política pública, e aí me entenda, né? Sair um pouquinho que eu falo
para a gente levantar um pouco mais essa discussão, qual a importância, assim, para as pessoas? A gente vive um momento que nós temos um filme nacional que está indicado ao Oscar em 3 categorias, em março, né? Mas vai ganhar em pelo menos 2, né, não? Pelo menos 2 a gente leva. Né? A gente vive um momento em que a cultura brasileira ela tem uma representatividade gigante em termos globais, né? Então, assim, para a importância das pessoas se reconhecerem na cultura, às vezes se fala em cultura, a gente só lembra dos grandes shows, dos grandes artistas, e tem um artista lá dentro da sua cidade, dentro do seu município, do seu bairro, né? Às vezes seu vizinho, que está ganhando mais representatividade também por conta dessas políticas que chegam, que democratizam. Então, qual a importância desse momento também, desse movimento? O Ceará é um celeiro cultural, né? Às vezes a gente fala de Fortaleza, mas você vai para o Cariri, tem coisa. Você vai para Sobral, tem coisa. Enfim, o Ceará inteiro, ele respira cultura, né? O tempo todo. Então, qual a importância desse momento também para a gente aqui? No Ceará, no Brasil? Acho que é o Márcio Tavares, que é secretário executivo do MINC, ele diz uma frase que é assim, que sem cultura, né, sem a valorização de uma cultura, não se constitui uma nação. Né? Assim, você não pode falar em um povo, em uma nação, em uma cidade, em uma comunidade, se você não valorizar e não trouxer para a cena ali de importância as manifestações culturais, identitárias daquele povo. Você perde, né, a conexão consigo, com a sua identidade, com a sua história. Quem não tem isso facilmente é cooptado, né? A soberania se constrói muito através dessa valorização. E esse processo de globalização, né? Ele tem um risco que é o que Hollywood é uma máquina para fazer isso, né? Porque ele serve de criar padrões identitários e de estilo e de modo de vida no mundo inteiro. Padrões que, inclusive, por vezes, desconsideram ali a essência, não é? E também as conexões identitárias dos territórios. Com isso, eu não estou dizendo que não se deve haver trocas globais entre os povos. Mas quando essa troca é ancorada no respeito, não é? E na valorização de quem nós somos, ela é uma troca mais honesta, mais justa, mais igualitária. Não é? Ela é uma troca, ela não é uma imposição. Né, que a gente, às vezes, vê essas referências sendo construídas a partir desses mecanismos mesmo, né, da publicidade, do próprio cinema, né, você vai criando isso. Então, eu acho que esse estímulo para que, claro, a gente olhe e veja o que tem no mundo, mas que a gente perceba também, né, aqueles que constroem as nossas comunidades e essas pessoas sejam valorizadas, sejam estimuladas a produzir, a criar, tenham projeção. Eu acho que isso nos fortalece enquanto povo, nos fortalece enquanto cearenses, enquanto Brasil, né? Nos posiciona gera autoestima, né? Gera autoestima para se relacionar, inclusive. Né? E claro, eu tenho sempre falado nisso, gera também trabalho, gera também economia, gera também... Né? Então, você ter o artesão e a artesã... Às vezes, porque o labirinto está desaparecendo, né? Que é uma modalidade de renda lindíssima, caríssima, inclusive, só que ela precisa encontrar mercados que consigam valorizar o trabalho. Por que a filha não quer continuar o trabalho da mãe? Em que medida isso foi... Ou filho, né? Em que medida isso foi valorizado? Em que medida ela percebeu que essa artesania gerou dignidade, gerou condição de vida e gerou autoestima e valorização também para ela desejar continuar fazendo. Então, as políticas, elas servem muito para isso. Eu ouvi quando o Salmito estava como secretário de Desenvolvimento Econômico, a gente conversando um pouco sobre isso, né? Ele tinha muito o desejo da gente construir e fortalecer essa dimensão. Ele dizia, nenhum setor econômico, dos maiores, dos multinacionais, aos menores, vivem sem crédito e sem fomento. Então, na economia criativa precisa ser da mesma forma, né? Então, eu acho que tem essa importância, sabe, assim, de nos constituir enquanto povo, né? O que é ser cearense, né? Se não é exatamente identificar esses traços culturais da nossa história, né? A cultura popular, a gente diz que são os nossos guardiões e guardiãs ali dos saberes, né? A relação com o maracatu, a relação, né, com o reizado. Então, eu acho que isso nos apresenta mesmo essa referência, né, de povo.
de ser um povo. Essa fala do secretário, eu achei curioso, porque assim, me parece que a secretaria ela trabalha às vezes com dois campos que, claro, que dialogam, mas também que tem uma muito distintos, porque assim, primeiro vocês têm por um lado uma responsabilidade, inclusive econômica, com os trabalhadores da cultura, de afirmar essa coisa, né? Até curioso a história dos trabalhadores da cultura, que eu lembro que quando teve quando se discutia a flexibilização da CLT, aí o pessoal tinha uns amigos diziam assim, cara, a gente já vive isso aí há séculos, né? Então, assim, somos a própria flexibilidade, né? Exatamente, né? Assim, a cultura é muito curioso, isso que as pessoas... É curioso que o artista, o trabalhador da cultura tem a fama de vagabundo, e ele já trabalha num esquema de precarização há muitos anos, né? Então, assim, acho que, na verdade, tem um... E aí, mas tem esse lado, voltando, essa responsabilidade também com essa questão econômica, social, na verdade, que as pessoas produzem. E, ao mesmo tempo, tem uma outra atuação que são exatamente nesses campos que eles não podem ser sujeitos a uma lógica econômica, né? A questão da tradição é exatamente isso que a gente pensa. Porque se tudo for pensado... se tudo que for para sobreviver da tradição tiver que poder ser vendido... né? E aí a gente... Então as coisas vão... E as próprias referências, né? Acho que por isso que fala-se tanto que a cultura também tem um grau de transversalidade. Em Medellín, na Secretaria de Cultura de Medellín, eles têm como se fossem 2 departamentos, né? Aí tem o Departamento das Artes e o Departamento da Cultura Cidadã, né? Então, exatamente nesse entendimento de uma amplitude ali, né? Então, por exemplo, essa relação com a educação é muito importante, com a assistência é muito importante, né? Porque exatamente você tem uma dimensão que é do campo artístico, né? Das áreas da dança, do teatro, da música, né? Da literatura, e que tem uma dimensão de produção, de criação, de trabalho, né? E essa, para mim, é uma outra agenda, aí é federal, mas obviamente articulada com os estados, muito estratégicas, que é da regulamentação do trabalhador e da trabalhadora, né? Do trabalho na cultura. Isso para mim, e da construção de políticas de previdência, né? Isso é, assim, estruturante, é fundamental. É uma agenda complexa, desafiadora. O Ministério começou um trabalho nesse sentido, é muito importante. Então, tem essa dimensão e tem a dimensão da cultura enquanto modo de viver, modo de existir, né? De estímulos de práticas, de sociabilidade, que aí você cria referência na tradição, na história, na identidade, né? E a relação com a educação, por exemplo, é estruturante, né? Porque tem essa dimensão de formação cultural mesmo, né? Da bagagem, do pensamento. Então, de fato, é isso mesmo. Então, são 2 grandes campos, né? Que se interconectam, mas que não têm uma relação de importância. Um é mais importante, né? Eles se relacionam, mas precisam coexistir, porque não... Como prática social, como prática, a gente não pode submeter isso à lógica de mercado ou de rentabilizar, né, esse fazer, inclusive porque você mata algumas práticas se você fizer isso, né? Você desconfigura algumas práticas se você fizer isso. Perfeito. Secretário, infelizmente a gente já está caminhando para o final, mas eu queria fazer só mais uma perguntinha, eu acho que a assessoria vai entender também. Nós temos aqui uma questão que é marcante para o cearense, que é a questão do humor, né? O humor é uma marca cearense, a gente leva isso para o cotidiano, enfim, para a vida, e é um setor econômico importantíssimo também, né? Me parece que em determinado momento, esse eixo do humor, falando em Brasil, ele foi se deslocando mais para São Paulo, mais para o Sul, com o stand-up comedy, né? Aqui nós temos mais esse humor de personagem, né? E aí houve um deslocamento em determinado momento das atenções para São Paulo, né? O que a gente tem para reafirmar esse setor aqui no Ceará, né? O que tem de política pública, de marca, para fortalecer, para retomar esse protagonismo que, assim, sempre foi nosso. Nós temos artistas que temos aqui no Ceará, que vão para São Paulo, vão para o Rio, né? Vão para esse eixo e continuam com as características do Ceará, mas me parece que houve também um pouquinho desse deslocamento. Bom, eu acho que tem um desafio que o Nordeste, de certa forma, enfrenta, que é o desafio de ser considerado nacional, né? Então, assim, é do Ceará, é regional, ou o desafio que é para um artista ou uma casa de humor entrar na mídia nacional, por exemplo, para ser vista, né, pelo Brasil,
é muito maior do que... Então, eu acho que é importante demarcar que tem essa questão, né? E isso é um desafio para todas as áreas e acho que também para o humor, né? Que de fato é uma marca, né? Inclusive o professor Humberto Cunha, que é professor da Universidade de Fortaleza e que discute muito direito cultural, defende que o humor deve ser patrimonializado, né? Como patrimônio imaterial, né? Ele fez essa defesa muito ancorada, obviamente, no movimento dos humoristas, né? Tem o Museu do Humor, que faz um trabalho incrível de preservação, de valorização, né? Dessa prática, né? Que é tão... E nós temos grandes humoristas, que inclusive circulam em circuitos nacionais, inclusive na modalidade do stand-up, né? Assim, ocupando também essa cena. A Secretaria tem políticas de fomento. Então, o humor e a comédia é uma das linguagens financiada através dos nossos editais. Então, a gente financia seja apresentações, sejam espaços, né? Sejam museus, né? Então, financia. Tem um projeto com Maranguape, que é a cidade de Chicanísio, que é um projeto um pouco mais ousado, que está sendo aí construído em parceria com a SOP. O prefeito de Maranguape tem um envolvimento assim, forte nisso, né, para fazer a memória, a referência da Casa do Chicanísio, né, e de transformar também Maranguape na cidade do humor. Né, isso valoriza, claro, o estado do Ceará. Então, o governo do estado tem uma parceria, né, com a criação desse espaço. Ele quer fazer uma espécie de ali, quase um parque, né, trazendo... que foi um dos grandes humoristas brasileiros, né? O Moisés Loureiro tem feito um trabalho incrível, então a gente também pauta nos nossos equipamentos, sempre tem programações relacionadas a essa linguagem, né? Então, assim, tanto na política de patrimônio, de fomento aos espaços culturais que trabalham com humor e ao trabalho também dos artistas, né? Dos humoristas, a Secretaria trabalha muito nessa lógica da política de fomento. Acredito que a dimensão da patrimonialização é algo importante na afirmação dessa identidade cearense, né? Porque você transforma em patrimônio material, como a gente tem, por exemplo, a capoeira na Bahia, né? Que traz ali uma referência forte. Eu acho que esse é um passo importante para essa retomada desse protagonismo, né, que você traz na sua fala. Mas temos muitos, né, grandes humoristas que se relacionam nacionalmente, temos muitos espaços, tanto espaços independentes, espaços já mais comerciais, que têm programações permanentes. Ali na Praia de Iracema tem um espaço antiquíssimo que é sempre lotado, né? Tem a própria Casa do Humor, o Museu do Humor, que também faz um trabalho muito importante. O Teatro do Humor, exatamente, que também é bem... Né? Então, acho que tem esse projeto lá de Maranguape, que é algo bem legal, que se consolidando vai ser uma referência importante. Sim. Da patrimonialização também do humor, algo importante, e as políticas de fomento. Então, essas são as agendas, né, que a Secretaria trabalha, né, com... O humor faz parte, tem assento no Conselho Estadual de Políticas Culturais, a gente tem representações desse segmento e constrói junto com eles essas políticas. História é muito interessante, secretária, porque assim, se você retoma o histórico da Secretaria da Cultura, e aí você pegando ali uma amostragem para a questão dos editais, tinha um momento que o humor não cabia, porque não era teatro, aquela coisa. E aí isso aconteceu com o pessoal dos quadrinhos também, porque nós não somos literatura, nós somos quadrinhos. Então, e é interessante que a gente vai falando, você falou agora aí da Serafilme em relação aos games, também teve um momento tipo assim, isso é cultura. E é curioso que como essa área, inclusive essa compreensão do que é do campo cultural, ele vai crescendo. Agora eu queria lhe perguntar uma coisinha, que a gente está com um tempo estouradíssimo, mas a senhora não pode deixar de sair daqui sem falar, que é sobre um projeto para 2025 que vai consumir muito da sua energia, mas realmente vai lhe alimentar, que é a Bienal do Livro, né? Que a gente tem aí. Exatamente. Fizemos o lançamento, né, agora, há uma semana atrás, eu acho, da Bienal Internacional do Livro, a 15ª, né, vai debutar a Bienal. O maior evento que a Secretaria da Cultura faz, né, tem 10 dias, uma movimentação de 500 mil pessoas. Na última edição foram mais de 11 milhões de comercialização também na cadeia editorial, de livrarias, né, de autores e autoras. Um espaço de protagonismo claro para a literatura cearense, né, com o intercâmbio com o nacional e com o internacional. Esse ano nós escolhemos o tema da mulher, a presença da mulher na literatura, né? Então, quando a gente pega na história, as mulheres durante muito tempo não podiam nem ler, quanto mais escrever e publicar. Então, eram interditadas mesmo.
Então, 4 curadoras, 4 mulheres, ancorada num princípio da Bienal, que é a diversidade, né? E claro, isso não significa só vai ter autora mulher, não. Vão ter homens, vão ter pessoas de todos os lugares, territórios, todo tipo de escrita a gente traz para a Bienal, mas é um protagonismo, uma afirmação de uma agenda que é muito afirmada pelo próprio governador Eumano, quando faz a paridade do seu secretariado, quando cria a Secretaria de Mulheres, fortalece as políticas para as mulheres. A gente entende que essa agenda casa com o momento, com o século XXI que a gente está, né, atravessando, que é o século das mulheres, e nós buscamos nessa gestão fazer algo que são as feiras literárias. Então, como que a gente intercala a Bienal com feiras literárias nos municípios cearenses, em parceria com as gestões municipais. Então, nós fizemos 3 no ano passado, Aracati, Icó, Sobral. Vamos ter a Bienal agora, queremos fazer 2 no próximo semestre, no próximo ano fazer 3. Então, isso virá uma prática, porque aí a gente descentraliza, né? Mantém uma frequência de estímulo, de valorização e de fomento para a cadeia editorial, de livrarias, de autores independentes, e estimula, que no final das contas o que a gente busca é isso, estimular a valorização do livro, da literatura, da leitura. O Brasil ainda é um país que lê pouco, né? Então o estímulo à leitura precisa ser aí muito ainda fortalecido, e claro, numa parceria muito forte com as secretarias municipais de educação e com a Secretaria Estadual de Educação, né, para as crianças, os adolescentes poderem ser, eles são a alma da Bienal. A visitação escolar é um dos pilares fortes, né, da Bienal. Então, em abril, a partir do dia 4 de abril, aproveitando já para convidar todo mundo, a gente tem a abertura da Bienal lá no Centro de Eventos. Anunciamos os primeiros convidados confirmados já, mas ainda tem muita programação a ser feita. Iniciamos a pré-bienal, então Sim. A gente já tem, né, atividades de pré-bienal, e esse ano a gente vai fazer uma parceria com o programa Ceará Sem Fome, e vamos fazer atividades nas cozinhas solidárias, como uma forma também de descentralizar e de garantir acesso a pessoas que talvez não conseguissem chegar até a Bienal. Então, conversando com a primeira-dama, né? Então a gente garante a comida. A primeira-dama também colocou uma dimensão de qualificação profissional no programa, e agora cultura, como aí um 3 pilares Sim. fundamentais para a Constituição e para a garantia dos direitos das pessoas, né? Então a gente está bem feliz com a Bienal, em fazer a Bienal. Espero que todo mundo goste muito e que seja um grande sucesso. De 4 a 13 de abril, né? De 4 a 13 de abril. Centro de Eventos. A programação principal se concentra no Centro de Eventos, e a gente tem o que a gente chama de Bienal Adentro, que realiza atividades em escolas, em centros socioeducativos, em instituições culturais de outros municípios, exatamente para buscar dar essa descentralizada também, né, nas atividades da Bienal. Então, viva o livro, né, viva os nossos escritores e escritoras, que também, né, tem aí a Socorro Racioli, Estênio Garcia, premiados, né, Lira Neto, que aí é a grande, né, uma grande referência, né? Então a gente tem aí também um monte de cearense produzindo literatura, né, sendo referência no Brasil e no mundo. O brasileiro ainda lê pouco, mas se você for pegar na média, né, o nordestino ainda lê mais do que a média nacional. Então a gente também desponta nesse quesito. E bora ler, galera, né? Ainda Exatamente. mais no mundo que a gente vive. Acessar as políticas, acessar a cultura, né? Teatro, cinema. Biblioteca pública. É muito para limpar a nossa cabeça, né? Dos vídeos curtos, né? Que nos desestimulam a pensar, né? Nos desestimulam a sentir também, a se conectar com o outro. Vamos para os lugares que a gente possa criar profundidade, né, na nossa vida. Tão necessário. Secretário, queria agradecer demais, né, a sua participação aqui. Deu para a gente traçar aqui muitos panoramas, né, da cultura cearense. Eu acho que deu para a pessoa que está, para quem está nos assistindo, né, entender melhor como isso vem evoluindo e a importância dessa política, né, dessas políticas, né, dessa temática adentrar cada vez mais no território cearense, no território brasileiro, na cabeça das pessoas, né? Exatamente. Então eu quero te agradecer demais e estendo o convite também para outras oportunidades, para você vir aqui, falar um pouquinho mais sobre esses outros projetos. A gente viu que 2025 vai ter muita coisa, né? E a gente pode estar atualizando também esses projetos, esse campo da cultura aqui no Ceará. Eu que agradeço, né, pela oportunidade. Estou à disposição sempre para vir conversar sobre os projetos da secretaria, sobre as parcerias, né, e
para nós, como eu disse no início, né, os meios de comunicação são fundamentais nessa nossa jornada de valorização, de estímulo, de conversar com as pessoas sobre cultura e arte. Tem muita coisa boa acontecendo em todo o canto do Ceará, né? Eu comentei antes da gente iniciar aqui oficialmente a conversa, nós investimos mais de 150 milhões de reais em fomento a projetos, a programas, a espaços. Então, fiquem atentos aí nos seus municípios, né, e nos seus lugares e valorize, né? É muito bom, faz muito bem para a gente. Então, muito obrigada. Maior investimento da história, da né? história. Claro, em parceria com o governo federal, né? Fazendo referência também. É uma soma de recursos do governo do estado, do governo federal, que a gente fica feliz de estar vivendo nesse tempo. Então, muito obrigada. Estou à disposição sempre para vir aqui. Perfeito. Quero te agradecer também, Delano, pela parceria. A gente segue juntos aqui. Eu agradeço, Rodrigo, demais. Agradeço a secretária aí pela essa primeira parte da conversa, que é que, de fato, a conversa boa é aquela que fica deixando uma vontade da gente continuar. E é isso. Também não posso deixar de te agradecer pela parceria, pela audiência. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, né, basta se inscrever, comenta, compartilha, ajuda a gente a divulgar também esse material que é tão caro, tão importante aqui para a população cearense, brasileira de um modo geral. Acompanhe a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, no YouTube, claro, né, no TikTok, no Facebook, então segue a gente. A repercussão completa dessa conversa também vai estar no nosso portal de notícias, assim como a lista detalhada dos 6 municípios que vão receber aí as salas de cinema, dos céus, né, são 15, né, 15 céus. A gente vai deixar a lista completa também, bem detalhadinha nos nossos canais oficiais. Mais uma vez, grato pela parceria, né, a gente segue juntos, até a próxima.